Desafio Profissional, Controladores Lógico Programáveis, segundo semestre de 2021. O grupo é composto pelo Daniel Henrique, Diego Moreira, Eduardo Ramos, Gabriel da Silva, Matheus Corrá, Vinícius Freire, Vinícius Queiroz e o professor Peterson Antônio. Controladores Lógico Programáveis. Introdução ao CLP. Os controladores lógicos programáveis, ou CLPs, são equipamentos eletrônicos utilizados em sistemas de automação flexível. São ferramentas de trabalho muito úteis e versáteis para aplicações em sistemas de acionamentos e controle, e por isso são utilizados em grande escala no mercado industrial. Permite desenvolver e alterar facilmente a lógica para o acionamento das saídas em função das entradas. Dessa forma, podemos associar diversos sinais de entrada para controlar diversos atuadores ligados nos pontos de saída. TPW04 WEG. A série TPW04 é a última geração de PLC de alta velocidade e de alta capacidade da WEG. Características principais: aplicável a pequenos e médios sistemas de automação. Está incorporado com diversos meios de comunicação, compatível com PG, Mini USB, TCP/IP, Profibus, etc. O controle de posicionamento inclui contadores de alta velocidade, a saída rápida e a interpolação. Olá, sou o Daniel e vou dar continuidade à apresentação. Vamos falar agora da ferramenta de programação. A TPW PC-Link é uma ferramenta de programação que é responsável pela programação do ladder do PLC, tabela de instrução IL da série TPW03 e TPW04. Pode exportar os comentários e os dados em Excel e Word para o programa por meio da opção Copiar e Colar, e realizar a importação e exportação do programa através de um arquivo de texto. Na caixa de diálogo Model Select, você pode selecionar as séries TPW04 ou a série TPW03, que é compatível com a programação IL, Ladder. Essas três linguagens de programação podem ser trocadas livremente. Boa noite, meu nome é Matheus e vou falar um pouco sobre a ferramenta de edição amigável. O TP PC-Link fornece interface de edição amigável, que é fácil de aprender, mesmo para pessoas inexperientes sem um manual de edição. Quando o usuário inserir as instruções, serão apresentadas todas as instruções com a mesma letra no início para solicitação ao usuário. Além disso, o usuário poderá selecionar a instrução de destino na lista aberta. Quando o usuário inserir as instruções, será apresentada uma caixa de diálogo de descrição da instrução para orientar o usuário na edição. A caixa de diálogo trará em destaque as instruções de operação correspondentes à entrada do operando pelo usuário. Dessa forma, avisa o usuário da função e faixa do componente para o bom funcionamento da função. Já no presente slide, vemos uma imagem de um TPW04, que corresponde a um CLP de alta velocidade da WEG. E por último, temos um exemplo de uma programação de um TPW04, onde o objetivo é criar um sistema de dosagem por meio de bombas. O meu nome é Gabriel e eu estarei falando a respeito do CLP Siemens Simatic S7300. O CLP Simatic S7300 ele é usado em muitas aplicações em todo o mundo. Os controladores universais Simatic S7300 economizam espaço de instalação e apresentam um design modular. Uma ampla linha de módulos pode ser usada para expandir o sistema centralmente ou para criar estruturas descentralizadas de acordo com a tarefa em questão, além de facilitar o estoque econômico de peças de reposição. O Simatic é reconhecido pela continuidade e qualidade. Já na parte de programação, o CLP Siemens Simatic S7300 e o software StepSet suportam os seguintes formatos de programação. Statement List é um conjunto de instruções escritas pelo usuário, onde cada linha de programação representa uma função do CLP. Essa linguagem geralmente é usada por programadores experientes.
O STL permite que o programador crie programas que não possam ser feitos em linguagem visual. E a linguagem Ladder, que é bastante conhecida e teve seu nascimento no continente norte-americano. É também conhecida como diagrama de contatos, muito semelhante a um esquema elétrico. Boa noite, pessoal. Me chamo Vinícius, vou dar dando continuidade na apresentação. Aqui eu vou estar apresentando aqui o modo de operação do CLPS 7300, que aqui a gente tem que é uma chave de seleção manual do modo de operação do CPU. Com esta chave podemos, e nós temos o MPVS, que é o reset de memória, o stop, que é o programa não é executado, run, o programa é processado, porém o programa não pode ser alterado pelo término do programa após a leitura, apenas a leitura. O run P, a gente tem aqui a CPU está processando o programa e o término da programação pode ser acessado. Aqui nesse slide que nós podemos ver uma figura aqui do CLP que nós estamos apresentando aqui, que é o Siemens S7300, com CPU, com sua CPU e 3 módulos. Nesse slide aqui nós temos o layout do ladder aqui pro CLPS 7300, utilizando o Simatic Manager, né? Como nós já tivemos em aula, né? Aqui tem um pouco mostrando sobre as suas opções e como a gente pode estar vendo o layout na hora de programar. Olá, eu sou o Diego e vim falar um pouco sobre o CLP Allen Bradley modelo SLC500. O modelo SLC500 faz parte da família 05 de CLPs da Allen Bradley e seu nome SLC significa Small Logic Control, pequeno controlador lógico em inglês. Outro CLP da família 05 da Allen Bradley que merece destaque é o PLC-05, sendo este um CLP de grande porte usado em processos mais complexos. O SLC-500 foi um dos primeiros CLPs lançados pela Allen Bradley e continua em uso até os dias atuais, tendo passado por várias atualizações. Apesar de ser um equipamento de pequeno porte, o modelo SLC500 é um CLP de alta versatilidade e com um set de informações bastante vasto que lhe permite atuar em diversos tipos de processos industriais, sendo capaz de cumprir tarefas muito complexas e específicas. É um equipamento que possui fácil adaptação com o ambiente industrial, podendo ser montado em diversos tipos de quadros de energia elétrica, e possui travas e adaptações que lhe permitem a fácil montagem em qualquer tipo de suporte ou armário para equipamentos elétricos. Agora, eu vou falar um pouco sobre a programação do SLC500. Para programar o SLC500 é usado o software chamado RS-Logix 500, onde é feita uma programação da linguagem Ladder. O RS-Logix 500 possui diversas instruções de programação, por exemplo, temporizadores, contadores, entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas. Possui também interfaces para programação de rede industrial, entre outros recursos. Para gravar um programa no SLC500, é necessário que a lógica da programação seja desenvolvida no RS-Logix 500 em modo offline, ou seja, onde não há necessidade de haver uma conexão entre o CLP e o computador onde está armazenado o software. Agora, para descarregar o programa criado em modo offline, para a memória do CLP é necessário que haja conexão entre o computador e o CLP por meio de um protocolo RS-232. Olá, Daniel aqui novamente. Agora vou falar sobre a estrutura do SLC500. O SLC500 possui 5 tipos de CPU, que são numeradas de 1 a 5, sendo que a CPU 1 é a mais modesta e a CPU 5 é a mais avançada, enquanto que as outras são intermediárias.
Dentre as principais características do SLC 500 podemos citar 12K para instruções, 4K words para dados, scan de 0,9 milissegundos, pode controlar até 960 pontos em até 3 chassis, comunicação Ethernet, TCP/IP e RS-232. Relógio tempo real, temperatura máxima de operação 60 graus Celsius, estrutura modular que permite a montagem de módulos analógicos, digitais ou especialistas, rack expansível, programação de lógica ladder e texto estruturado. Nesse outro slide nós temos aí a figura de um SLC 500 de estrutura fixa. Ele possui uma CPU, que é o controle central, e possui também 6 módulos. Esses 6 módulos podem ser especialistas, de entrada e saída analógica ou digitais. Nesse outro slide nós temos aí uma tela com RS Logix 500, que é o software que faz a programação do SLC 500. Nós temos aí um exemplo de uma instrução de um temporizador, trabalhando em conjunto com uma instrução matemática sub. E nesse momento o programa está em offline, a CPU também do CLP, significa que não está havendo comunicação entre o computador que faz a programação e a CPU do CLP. Para que haja essa comunicação, ambos têm que estar no modo online. Desenvolvimento de um contador de peças. A empresa Westvale deseja que haja uma modernização em seu processo de fabricação de peças. Uma das melhorias propostas é alterar o modo de contagem de peças, que atualmente é feita de forma manual, e a empresa deseja que seja automatizado. Embaixo existe um programa em linguagem ladder, onde é demonstrado uma das possíveis soluções para a empresa Westvale. O contador abaixo é um contador de 7 peças, e quando é finalizada essa contagem, o CLP ativa 2 novas saídas, que no caso irá acionar um rebolo e uma bomba hidráulica. Solução criada para atender a empresa Westvale. É um contador de peças que pode contar até 7 peças. O programa utilizado é o Click 2 Edit da WEG. Acima podemos ver uma imagem do programa. E o último slide é de agradecimentos. Nossos agradecimentos ao professor orientador, aos alunos envolvidos nesse trabalho e a todos que estão nos assistindo e aprendendo conosco. Nosso muito obrigado e encerramos por aqui.